Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica e na aula de hoje nós veremos sobre o aparelho locomotor, como que ele é constituído pelo sistema muscular e o esquelético. Vamos lá? Então, para começar, vamos ter uma definição de por que esses dois reunidos, por que o esquelético e o muscular vão ser chamados de sistema locomotor. O que eles têm a ver com esse nome? Quando a gente fala de locomotor, dá a lembrança daquela palavrinha locomoção, que é a capacidade que a gente tem de se deslocar de um local até o outro. Então, ele vai ser responsável basicamente aí pela movimentação do nosso corpo. E quem está diretamente relacionado à movimentação do nosso corpo vão ser justamente o sistema muscular e o sistema esquelético. Mas é claro, que para eles funcionarem, eles vão precisar da ação correta e do bom funcionamento do sistema nervoso, porque lembra que o sistema nervoso pode influenciar a atividade dos demais. Mas vamos entrar em mais detalhes aí sobre esses dois. O que é importante a gente saber? Que sem esses dois sistemas, sem o muscular e sem o esquelético, seria impossível a nossa capacidade de se alimentar, a capacidade de ir para novos ambientes, de produzir ações e até mesmo a capacidade de reproduzir poderia ser alterada por conta aí desse sistema se ele não estiver funcionando como deveria. Então vamos ver mais detalhes aí sobre cada um deles. Para começar, a gente vai entrar em mais detalhes do sistema muscular, de como que ele é formado, e de quais são as principais ações desempenhadas por ele. Quando a gente fala sobre o sistema muscular, ele é constituído por um conjunto de tecidos bem específico, no caso, tecido muscular. Nessa imagem aí, a gente percebe a diferença do tecido muscular dependendo da ação que ele vai desempenhar. Nós temos aí o formato específico quando ele vai atuar diretamente sobre o nosso esqueleto, quando ele vai atuar sobre a nossa ação cardíaca e até mesmo quando ele vai atuar aí em outros sistemas, como é o sistema digestório. Vocês podem ver que a gente tem aí, então, tecido muscular estriado esquelético, o muscular estriado cardíaco e o muscular não estriado. Então, cada um tem o seu próprio formato. E basicamente, o sistema muscular ele vai ser formado aí por músculos, que são estruturas que são constituídas justamente pelos tecidos musculares. E a principal característica desses tecidos vão ser quais? Vai ser aí a capacidade de contração, e essa contração ela pode ser ou do tipo voluntária ou do tipo involuntária, dependendo da ação que tem que ser desempenhada. E aí, como eu já falei para vocês, nós temos basicamente 3 tipos de tecido muscular: o estriado esquelético, o estriado cardíaco e o não estriado. Aqui a gente vê um pouquinho aí a mais, do porquê que eles têm essa divisão. Lembra que eu mostrei lá o formato? O que a gente pode observar naquele formato? Que quando a gente se refere ao tecido estriado esquelético, muscular estriado esquelético, a gente vai perceber que as células são mais cilíndricas e elas são longas, possuindo vários núcleos. E esse possuir vários núcleos nós vamos chamar de multinucleadas. E além disso também tem estriações. Já quando a gente fala do muscular estriado cardíaco, a diferença é que as células não vão ser mais cilíndricas, dessa vez elas vão ser alongadas e ramificadas. E outra característica é que não vai ter também uma porção de núcleos, dessa vez só vai ter um ou 2 núcleos e ainda permanece com aquela característica lá de estriações. Já o não estriado, o nome já diz, ele não vai possuir essa característica de estriações. Além disso, as células são fusiformes e só possuem um núcleo. Então, tem essa distinção aí que a gente pode ver. Ó. O estriado esquelético, vários núcleos e estriações. O estriado cardíaco, apenas 1 ou 2 núcleos e tem aí as estriações. E o não estriado, aliás, ele não vai ter essa característica e, além disso, ele só vai ter um núcleo. Outra característica importante diz respeito à contração. Quando a gente fala do muscular estriado esquelético, ele vai ser o único que vai ter ação voluntária, ou seja, você consegue decidir quando que pode ser usado, aquele músculo. Já quando você fala do muscular estriado cardíaco e do muscular não estriado, essa ação é involuntária, independe da sua vontade, vai estar sempre funcionando. Um exemplo disso, do muscular estriado aí cardíaco, são os nossos batimentos cardíacos. Nossos batimentos vão estar acontecendo independente do nosso contexto daquele momento. E outra informação importante é a localização. O muscular estriado esquelético vai pertencer aí, aos ossos, já o cardíaco ao coração, como eu já mencionei,
E o não estriado nós vamos encontrar no sistema digestório, na bexiga, nas artérias e até mesmo em outros órgãos internos. O que mais que é importante a gente saber? Qual que é a função dos músculos, né? Nós vimos aí a respeito da sua morfologia, o seu formato. E aí ocorre que os nossos músculos, eles não vão atuar somente sobre essa questão da nossa locomoção. Ele também vai ser importante aí, né? Além dessa questão da movimentação do corpo, vai ser importante pela movimentação do nosso sangue no nosso organismo. E isso vai ajudar aí a captação de nutrientes que nós recebemos através dos alimentos. E outra característica vai ser a realização dos movimentos respiratórios. Então vejam como um sistema ele pode estar diretamente ou indiretamente relacionado à atividade dos demais. Nesse caso aí pode influenciar a ação do sistema respiratório. E aí a respeito da contração, como eu já falei para vocês, alguns vão ter contração voluntária, mas não são todos, alguns vão ter contração involuntária. E é importante a gente saber também que o nosso corpo ele é uma grande máquina, e como uma grande máquina, ele precisa de muitas estruturas. Nesse caso, nós vamos possuir mais de 600 músculos, né, distribuídos pelo nosso corpo, tá? E aí o que mais que é importante a gente destacar é que nos músculos nós temos o que são chamadas de fibras musculares, e essas fibras musculares elas são caracterizadas por ter o que a gente chama de filamentos de miosina e também de actina, que nada mais são do que proteínas que vão auxiliar nessa atividade de contração. E aí, um pouquinho agora sobre o esqueleto humano. Lembra que eu falei que o sistema locomotor, ele, além dos músculos, ele também tem a constituição dos esqueletos. Vamos entender um pouquinho agora sobre o esqueleto. O nosso esqueleto, ele também é, assim, fantástico. Ele possui mais de 200 peças, no caso, mais de 200 ossos. E a função que logo se lembra quando falo dos nossos ossos é a questão da sustentação e movimentação. Só que a gente vai ver que ele também é importante para proteger os nossos órgãos internos. E aí, o nosso corpo, ele possui aí, né, um indivíduo adulto, no mínimo aí tem cerca de 206 ossos. Já quando nós somos crianças, esse número ele é bem maior. O que ocorre é que, à medida que nós vamos passando o tempo, né, esses ossos eles vão se fundindo e por isso esse número vai ser reduzido, tá? E aí, qual seria essa distribuição dos ossos em um indivíduo adulto, por exemplo? Nós temos cerca de 64 ossos nos membros superiores, tá? Incluindo a cintura escapular, 62 ossos nos membros inferiores, que estão relacionados às pernas, 28 ossos vão estar formando o crânio, 26 formando a coluna, 24 costelas, um osso ióide e um externo. Então, há uma divisão, assim, bem específica para conseguir atuar em todas as funções que ele precisa. E aqui um pouquinho a respeito das funções do esqueleto no nosso corpo. Além de ter aí a capacidade de sustentar o nosso corpo, né, que inclusive é o que vai diferenciar os seres vivos que são vertebrados e invertebrados, outra característica importante é a garantia da proteção dos nossos órgãos internos. Também vai ter aí a questão da atuação na movimentação do nosso corpo. Vamos ter também aí o funcionamento dos ossos como local de armazenamento dos sais minerais. E também no interior de alguns ossos nós vamos ter, por exemplo, né, a medula óssea vermelha, que é onde a gente vai ter a produção das nossas células sanguíneas. Então os ossos eles vão muito além da questão da sustentação, né? Ele atua aí diretamente em outras funções também, inclusive serve de local para a inserção de alguns músculos. E aí quando a gente fala do nosso esqueleto humano, ele tem uma divisão, tá? Ele tradicionalmente vai ser dividido em esqueleto axial e em esqueleto apendicular. Quem que vai formar o esqueleto apendicular? O esqueleto apendicular, ele vai ser formado aí pelos membros superiores, inferiores, pela cintura escapular e também pela cintura pélvica. E aqui a gente tem um pouquinho também da presença dos ossos no nosso crânio e dos ossos também na nossa coluna vertebral, sendo que na coluna vertebral também tem algumas divisões. Nós temos aí as vértebras chamadas de cervicais, as torácicas, as lombares, o sacro e o cóccix, tá? Lembrando que a coluna vertebral ela vai ser muito importante para conseguir proteger a medula espinhal, que lembra vai ter uma atuação direta sobre a produção das células sanguíneas. E já os ossos do crânio, eles também vão ter uma divisão bem importante. Ele vai ter a classificação aí em ossos faciais e ossos cranianos propriamente dito. O que mais que é importante a gente destacar?
Nessa imagem, a gente vê aí os ossos dos membros superiores e na figura ao lado nós temos aí os ossos dos membros inferiores. Percebam que nos ossos dos membros superiores, nós temos aí a cintura escapular, os nossos braços, o antebraço e até mesmo a nossa mão. Já nos ossos dos membros inferiores, quem nós vamos ter? Nós vamos ter aí a cintura pélvica, a coxa, joelho, canela, panturrilha e até mesmo o nosso pé. Então, assim como todos os outros sistemas do nosso corpo têm toda uma divisão, o sistema esquelético ele não seria diferente. Então, vamos agora para o nosso exercitando para resumir um pouquinho disso tudo que eu falei para vocês. Na primeira questão, nós temos aí o seguinte: no corpo humano, são encontrados 3 tipos diferentes de tecido muscular. O único músculo que apresenta contração voluntária é o tipo, letra A, estriado cardíaco, letra B, estriado esquelético, letra C, estriado visceral ou letra D, não estriado. Dessas opções, qual é o que tem contração voluntária? Nesse caso, o único que apresenta contração voluntária vai ser aí o estriado esquelético. Já na questão 2, nós temos o seguinte: os ossos são responsáveis, além da sustentação do corpo, pela produção de células sanguíneas, proteção de órgãos vitais e armazenamento de sais minerais. Esses órgãos são formados por tecido ósseo. Um tipo de tecido, letra A, epitelial, B, muscular, C, conjuntivo ou letra D, nervoso. E aí, o tecido ósseo, ele se encaixa em qual dessas classificações? Nesse caso, quando nos referimos aí ao tecido ósseo, estamos falando de um tecido conjuntivo. Lembra que quando nós estudamos o conjuntivo há um tempo atrás, a gente viu que o conjuntivo tinha uma subclassificação, e dentro dele nós encontrávamos aí o tecido ósseo. Na questão 3, o esqueleto humano pode ser dividido em axial e apendicular. Entre os ossos citados a seguir, marque o único encontrado no esqueleto apendicular. Letra A, crânio, B, costelas, C, externo ou letra D, rádio. E aí, qual a afirmativa correta? Nesse caso, a afirmativa correta vai ser a letra D, rádio. Todos os demais, né, a gente vai estar falando do esqueleto axial. E por último, na questão 4, nós temos o seguinte: sabemos que o esqueleto de um adulto e de uma criança apresentam algumas diferenças. A respeito do esqueleto humano nas diferentes fases da vida, marque a alternativa correta. Letra A. O esqueleto de um adulto apresenta aproximadamente 150 ossos. Letra B. Em uma criança, observa-se um número maior de ossos que posteriormente serão absorvidos pelo corpo. Letra C. No adulto, observa-se um número menor de ossos, pois à medida que ocorre o desenvolvimento, muitos ossos se unem. Ou letra D. Em uma criança existe um número menor de ossos, pois nessa fase essas estruturas são constituídas por cartilagem. E aí, dentre essas alternativas, qual a única correta? Nesse caso, a única alternativa correta vai ser a letra C, né? Os humanos vão ter aí aproximadamente 206, as crianças podem ter 70 ossos a mais. Só que à medida que vão crescendo, né, esses ossos vão se fundindo e por isso esse número vai passar a ser menor. Então essa foi a nossa aula de hoje. Vocês podem acessá-la mais vezes lá na plataforma Eduque. Até a próxima aula!